A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o pastor Clauber Maia. Com alegria estamos aqui mais uma vez, nesse grupo abençoado, para trazer mais uma palestra e hoje nós vamos falar sobre a questão da afetividade no ensino. É algo muito importante de nós entendermos que quando nós falamos de ensino, nós estamos pensando em metodologia, nós estamos pensando em conteúdo, nós estamos pensando em um planejamento de aula, mas não podemos esquecer que nós estamos lidando com pessoas. O ensino é uma pessoa falando para outra pessoa. Portanto, quando falamos de ensino e de pessoa, nós precisamos lembrar que a questão emocional, ela sempre estará ligada ao ensino. Quando eu falo de afetividade, de uma aula afetiva, eu não estou falando apenas de que a aula precisa ter abraço e carinho. Claro que a aula precisa ser carinhosa, né? O professor precisa ser carinhoso com seus alunos, recebê-los bem e tratá-los com muito respeito, com muito amor. Não estou falando que a aula deve ser com elogios, por exemplo, porque é claro que a aula deve ter esse momento de interação. Se tem uma pessoa na classe que essa semana fez aniversário, por que não cumprimentar? Se tem uma pessoa na classe que essa semana passou num concurso, teve uma boa notícia, alguém que estava afastado por motivo de enfermidade e voltou a assistir a aula, é claro que o professor deve aproveitar esse momento para ressaltar esse aspecto, cumprimentar esse irmão, essa irmã e apresentá-la à classe que orou por aquele irmão que estava enfermo. Isso tudo faz parte, claro, quando nós pensamos em uma questão de ensino. A questão do aspecto intelectual, do aspecto do conteúdo, do planejamento, mas também a questão da afetividade. Quando eu falo de aula afetiva, eu falo de uma aula que afeta, ou seja, uma aula que toca, uma aula que alcança o aluno. É uma aula que tem não só o afeto no sentido do carinho, mas é também uma aula que tem acolhimento, uma aula que tem a, a valorização do aluno, porque nós precisamos lembrar que, como disse, a aula é uma pessoa falando para outras pessoas. E essa interação, ela é muito importante. Tem um versículo na Bíblia que acho que nos ajuda a pensar sobre essas coisas. No livro dos Provérbios, capítulo 27, versículo 23, diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Veja que interessante esse versículo. Procura conhecer, ou seja, o professor precisa saber quais as características dos seus alunos, precisa conhecer quais as necessidades dos seus alunos. Daí, eu não concordo, eu acho que não é interessante, por exemplo, algumas igrejas que vivem fazendo rodízio de professores. Num trimestre, o professor dá uma aula numa classe, depois pula para outra, às vezes num domingo dá aula numa classe, no outro domingo dá aula em outra, e isso é muito ruim, porque o professor cai de paraquedas na frente da aula, da classe, ele não conhece os seus alunos. Então, nós precisamos entender quem é o aluno que está na minha frente, quais as suas necessidades, quais as suas características. Imagine, por exemplo, que eu vou dar uma aula sobre pescaria. A aula trata sobre a pesca maravilhosa, sobre os discípulos pescando no mar da Galileia e Jesus chegando e encontrando os discípulos limpando as redes. O professor é alguém que trabalha no emprego do Estado, do município, ou mesmo de uma empresa privada que atua na área de escritório. Mas ele tem na sua classe dois irmãos que são pescadores. O que você acha que é mais interessante? É o professor falar da falta de experiência dele em pescaria e dar aula de pescaria, ou dar oportunidade para os dois pescadores que ele tem na sala falar sobre a pescaria? Então,
Agora, se eu não sei, se eu não conheço os meus alunos, eu não sei que experiência eles têm, qual a vivência que eles têm, como que eu vou fazer isso? Imagine a aula de domingo passado, que falamos sobre pais sepultando os filhos, e eu, pela infinita misericórdia de Deus, nunca tive essa experiência. Nunca tive nem ninguém próximo a mim que viveu essa experiência. Mas, de repente, tem um irmão ou uma irmã na classe que teve essa experiência. E, claro, devidamente contactada com antecedência, se ela concorda de compartilhar com a classe essa experiência, essa aula será muito mais rica do que eu falando da minha falta de experiência. Então, quando o versículo diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, ele está falando do professor conhecer as suas ovelhas, que são os seus alunos. Quais as suas necessidades, quais as suas características, qual a história de vida deles, quem deles nasceu no Evangelho, ou quem teve uma vida longe de Deus e depois converteu-se, quem passa por dificuldades no dia a dia, necessidades, e chega na sala de aula, às vezes, com fome, porque não teve o que comer, e o professor, conhecendo essa realidade, ele vai atuar de maneira muito mais próxima dos seus alunos, não só ajudando naquilo que é possível, mas também conhecendo a realidade e a vivência e a experiência dos alunos. Então, quando o texto fala de conhecer o estado das ovelhas, ele está falando de conhecer quem essas ovelhas são, quem são os meus alunos, o que é que eles vivenciam. E também o texto diz assim: põe o teu coração sobre o gado. E aqui o coração, claro, fala de amar, né? Fala de amor, fala de empatia, fala de nós termos uma aula muito mais interativa. Quando eu falo de valorizar o aluno, eu não falo simplesmente de elogiar esse aluno, mas eu falo de dar a oportunidade ao aluno para falar, não só uma coisa casual. A aula de domingo foi boa porque, graças a Deus, os alunos até que participaram. Não, não é esse o caso. Se eu sou professor e eu quero a participação dos meus alunos, eu tenho que planejar uma aula com a participação deles. Ou seja, eu já tenho que ir para a sala de aula com um planejamento que inclua a participação dos meus alunos, inclusive com atividades, com dinâmicas, com perguntas e respostas, com coisas que os alunos vão fazer. Porque quando eu ponho o meu aluno para falar, para participar, eu estou dizendo a esse aluno que ele é importante. Eu estou valorizando a expressão do aluno, as ideias dele, ao invés de um professor que simplesmente chega e despeja conteúdo sobre o aluno, um professor que interage com o aluno e procura conhecer o que o aluno já sabe sobre aquele assunto, ele vai ter a oportunidade de interagir muito mais com o seu aluno e trazer essa participação do aluno de forma planejada, de forma que haja uma escuta ativa, que haja a valorização daquilo que o aluno faz. Então, quando eu falo de aula afetiva, eu estou falando, sim, de toque físico e abraços do professor receber bem o aluno. Eu estou falando de elogios, de palavra de carinho, mas eu estou falando também de respeito ao aluno, de estabelecer um diálogo e dar oportunidade ao aluno para falar, para participar da aula. E eu estou falando também de valorizar as ideias desse aluno. Porque ninguém que vai participar da aula vai ter vontade de participar se as suas ideias não forem valorizadas. Imagina que o aluno faz uma pergunta que não tem nada a ver com a aula. Imagine que a pergunta que ele faz está completamente fora do assunto. Se o professor diz assim, meu Deus do céu, que pergunta boba é essa? Que pergunta que ninguém tem nada a ver com essa lição, meu irmão. Você não tem outra pergunta melhorzinha, não, porque essa aí não tem nada a ver com a lição. Bom, a questão não é a pergunta do aluno.
A questão é a receptividade do professor em relação a isso. Aí esse aluno vai ficar inibido, que ele não quer mais fazer nenhuma pergunta, e o outro aluno que estava com vontade de fazer uma pergunta vai pensar: Deus me guarde de fazer pergunta, porque o professor já deu uma pancada naquele outro, vai dar outra em mim. Ou seja, na verdade, para que haja uma interação na classe, esse ambiente da classe tem que ser um ambiente acolhedor e favorável a essa interação. Entende? O professor precisa valorizar tudo aquilo que o aluno faz. Se o aluno faz uma pergunta que não tem nada a ver, o professor diz assim: olha, muito obrigado, fulano, pela sua pergunta, mas vamos tentar trazer para o assunto da lição que bom que você participou, mas vamos ver o que é que isso a gente pode direcionar para a nossa lição. Ou seja, toda pergunta ela é importante porque ela inclui uma pessoa que teve a vontade de participar. Ela inclui uma pessoa, vem de uma pessoa que teve vontade de interagir. E o professor precisa valorizar. Aí pode tomar essa pergunta do aluno e transformar em algo que tem a ver com a lição, ou repassar para outro aluno que possa participar também, incentivar isso. Imagine que os alunos, eles aprendem muito mais, não só quando eles interagem, mas quando eles se preparam para isso. Imagine se o professor já planeja e já contacta com um aluno ou dois para que ele traga algum conteúdo ou que ele dê alguma participação na sua aula. Imagine se o professor, ao invés de passar a aula inteira falando, ele divide a classe em dois ou três ou quatro grupos, distribui alguma porção da lição para esse grupo discutir, e para isso ele precisa já trazer as perguntas ou os temas bem elaborados, e os alunos vão discutir entre si e depois vão trazer o que foi que eles resolveram. 10 ou 15 minutos de debate que esses alunos têm no grupo, isso vai ser muito mais enriquecedor do que o professor falando a aula inteira. Porque o professor valoriza os seus alunos. Ele sabe que os alunos, eles têm algo para contribuir. Eles podem realmente participar. Então, quando eu falo de aula afetiva, eu falo de uma aula que é um ambiente favorável e acolhedor para o aluno, para essa interação que o aluno precisa ter. O professor não precisa ser o melhor amigo do aluno, até porque, dependendo da faixa etária, às vezes a classe é de adolescentes e o professor é alguém mais experiente. Então, ele não vai ser o melhor amigo dos adolescentes que têm os seus amigos entre si. O professor precisa ser o professor amigável, aquele professor que acolhe, o professor que os alunos se sentem à vontade para participar da aula dele. E como disse, isso não é algo que acontece ou que a gente deve esperar apenas acontecer por acaso. É algo que deve ser planejado, que deve ser trabalhado. Então, o versículo diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Ou seja, conheça seus alunos, suas carências, suas necessidades, sua experiência de vida e põe o coração sobre o gado, ou seja, ame os seus alunos. Faça isso com amor. Porque todos que vão assistir esse vídeo, que estão aqui na aula, vão lembrar que nós detestamos a disciplina de matemática, de história, de geografia, porque a gente não gostava do professor de matemática, ou de física, ou de geografia. E nós amamos a aula de história, ou amamos a aula de literatura, porque nós amamos o professor ou a professora de literatura, ou de geografia, ou de história. Porque aquela pessoa fazia aquilo com amor, de forma que ela cativava os seus alunos e as pessoas que assistiam à aula, porque nós passávamos a amar o conteúdo, porque amávamos a professora que amava aquilo que ela fazia. E qualquer um aqui vai lembrar de uma professora lá do ensino fundamental, do ensino médio, que marcou a sua vida nesse sentido. Porque nós precisamos lembrar, qualquer um que vai transmitir a mensagem de Deus, as pessoas primeiro precisam receber o mensageiro, para depois receber a mensagem. Se eu não recebo, se eu não tenho empatia, se eu não tenho uma aceitação do mensageiro, é claro que não vou aceitar a mensagem dele. Então, o aluno precisa primeiro sentir-se amado pelo professor.
e precisa perceber que o professor, a professora, ama aquilo que ele faz, que está ali no domingo porque se preparou, porque se dedica a ensinar na escola bíblica dominical, ou se é o professor de um seminário de teologia, mas que faz isso por amor. E quando você ama, você põe o coração naquilo que você está fazendo. E o primeiro resultado disso é que os alunos também vão amar o professor e automaticamente vão amar aquilo que o professor ensina. Porque o ensino tem muito a ver com o aspecto emocional. Se o aluno está chateado, se o aluno está angustiado, se o aluno está naquele dia passando por um grande problema, a mente dele não está ali na aula. Ele está com a mente longe, distante e não está prestando atenção a nada. Então, é como aquilo que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 13, é um sino que tine. O aluno está ali só ouvindo a aula, mas se o coração dele não está na aula, a sua mente também não está, e, portanto, ele não vai ter aproveitamento nenhum. No domingo seguinte, pode perguntar a esse aluno o que foi que ele estudou no domingo passado e ele não lembra de nada. Por quê? Porque nós transmitimos algum conteúdo que deveria alcançar a mente do aluno, mas aquilo não desceu ao coração, porque nós não cativamos o coração do nosso aluno. Então, o texto diz: procura conhecer, saiba quem é, porque você vai planejar uma aula pensando na sua classe. E aí, queridos, a revista da CPAD, por exemplo, ela tem, a revista do professor tem um esboço do que seria o plano de aula para aquela lição. Eu acho, desculpe não, a pessoa que pensou e que inseriu isso na lição, mas eu acho um desperdício de espaço na lição. Aquilo ali poderia trazer outra coisa melhor. Por quê? Porque o planejamento de uma aula é muito particular de cada professor e ele deve ser feito de acordo com a sua classe. É claro que o professor que dá aula para uma classe de pessoas, de obreiros, por exemplo, que tem mais vivência no ministério, não vai tratar do mesmo assunto, com a mesma abordagem, do professor que dá aula para uma classe de senhoras. O professor que dá aula para uma classe de jovens não vai tratar daquele assunto com a mesma abordagem, com a mesma linguagem, citando os mesmos exemplos de, de uma classe de pessoas da terceira idade, porque é completamente diferente a vivência dos alunos. Até mesmo o professor que dá aula numa capital para pessoas que têm uma escolaridade mais avançada, não vai falar do mesmo jeito do professor que dá aula numa cidade ribeirinha, ou do sertão, que às vezes tem pessoas que até são analfabetas. O fato, inclusive, deles serem analfabetos não muda nada no que diz respeito a terem experiências com Deus e terem vivências de vida cristã que deve ser muito valorizada. O fato de não terem uma escolaridade mais avançada não vai gerar em nada uma diminuição das suas experiências espirituais. Então, nós precisamos conhecer quem é a nossa classe, quem são os nossos alunos, qual a experiência deles, qual a vivência deles, qual a formação deles, e a idade deles, e porque cada lição vai tratar de um assunto que tem a ver ou não com a experiência da minha classe. Se eu estou falando de família, por exemplo, criação de filhos, se eu estou falando aqui para uma classe de recém-casados, claro que eu estou falando de coisas que são preventivas, que eles vão fazer. Agora, imagina se eu vou tratar o mesmo assunto com uma classe de terceira idade, que a maioria já é avô. Não vou ter a mesma abordagem. Eu não vou falar do mesmo modo. Por quê? Porque a experiência dos meus alunos são outras. Como é que eu vou saber disso? Se eu conheço os meus alunos e eu faço o planejamento de uma aula pensando na minha classe. E ninguém planeja a aula pensando em uma classe fictícia. Eu penso no meu aluno, no João, no Manuel, no Francisco, ou na irmã Severina, na irmã Joana, naquela irmã que é aluna da minha classe.
E aí eu vou lembrar das experiências que ela tem, da formação que ela tem, ao mesmo tempo que vou também criar esse ambiente que seja favorável para ele ter esse momento. Então, vamos pensar algumas coisas que são importantes para o professor pensar em uma aula com afetividade. Primeiro, o professor precisa desenvolver a autoestima do seu aluno, valorizando as suas habilidades, valorizando as suas competências, valorizando a sua participação, porque, infelizmente, às vezes há pessoas que estão em sala de aula que vêm de uma família destroçada, que não valoriza e às vezes aquela pessoa se sente completamente incapaz de tudo. Mas é papel do professor valorizar e fazer com que a autoestima daquele aluno seja trabalhada, dando participação para ele também. Você não pode exigir de um aluno coisas que ele não seja capaz. Por isso que é importante conhecer. Mas dar tarefas, pedir o aluno para ler um versículo, pedir o outro aluno para dizer a sua opinião sobre alguma coisa, pedir ao aluno que compartilhe uma vivência que você sabe que ele já teve naquele assunto, isso vai valorizar o aluno e desenvolver a autoestima dele, para o aluno se sentir capaz e se sentir apto a fazer parte daquela classe. Ao mesmo tempo que é importante, como eu disse, valorizar aquilo que o aluno teve, se ele passou num concurso, se ele passou numa prova, se ele teve um bebê, a esposa teve um bebê, se celebre as vitórias dos seus alunos, celebre as conquistas dos seus alunos, celebre aquilo que é importante para que eles se sintam amados, valorizados, sabendo que as pessoas, talvez até na sua casa, não valorizem, mas que na sua classe de escola dominical você valoriza os seus alunos, valoriza aquilo que eles são. Ao mesmo tempo, o professor deve trabalhar a questão da individualidade. Nós não podemos permitir que o aluno que fala muito tome conta da classe e fale o tempo todo. Ao mesmo tempo, o aluno que é inibido, que é tímido, a gente precisa incentivar que ele fale. Não é possível o professor fazer comparação entre alunos, não deve acontecer, porque aí pode um aluno que gosta de falar, que gosta de participar, e o professor dizer, olha, o João gosta de participar, tá vendo, Manel? Participe também, porque você deve ser como o João. Isso é péssimo, porque as pessoas são pessoas individuais. Cada pessoa tem a sua característica. E é trabalho do professor também ressaltar essa individualidade de cada aluno, valorizando o que cada um sabe fazer. Tem aluno que gosta de falar, tem aluno que gosta de escrever, ponha ele no quadro, se você tem um quadro na sua sala. Tem aluno que gosta de desenhar, tem aluno que gosta de organizar, e quando o professor conhece, ele dá tarefas para cada aluno se sentir importante dentro daquilo que ele faz, sem estabelecer comparações. Eu acho fantástico Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo nos compara com órgãos do corpo humano. E ele diz que há órgãos que até não são valorizados, mas esses são os mais importantes. Né? Imagine, ninguém nem lembra que tem baço, até o dia que tem uma inflamação no baço, ninguém nem lembra que tem apêndice, até o dia que tiver apendicite, e aí, porque, de fato, ele diz que os membros do corpo menos valorizados, às vezes, são os mais importantes. É para dizer que as pessoas são diferentes. O apóstolo Paulo diz assim, imagina se o corpo todo fosse pé ou orelha, seria um orelhão, o corpo todo fosse orelha. Mas como ia comer? Como ia andar? Se o corpo todo fosse um pé, era um pezão. Mas como escutava? Como via? Então, do mesmo jeito que no corpo tem órgãos distintos para que eles se complementem e formem o corpo, também numa sala de aula tem pessoas diferentes. Cada um tem a sua individualidade, cada um sabe contribuir de alguma forma. É papel do professor valorizar isso, descobrir
as habilidades dos seus alunos, valorizar a participação deles e não somente isso, planejar a participação desse aluno, ou seja, criar formas, meios dentro do seu planejamento que esse aluno possa ser valorizado, que ele possa ser incentivado a participar. E quando os alunos errarem, porque todos podem errar, né? Um aluno pode dar uma resposta equivocada, um aluno pode ler um versículo errado, e aí a gente também não vai dar uma pancada no aluno porque ele errar. Vamos transformar esse momento em um momento de aprendizado. Vamos transformar esse momento em um momento de saber como transformar isso em algo positivo. Então, valorize a participação do aluno, mas diga, realmente eu acho que o versículo não é esse. Dá uma olhada aí se é 1 Timóteo ou é 2 Timóteo, pode ser que... Então, quando nós valorizamos aquilo que o aluno faz, nós temos essa participação importante do aluno. Ao mesmo tempo, quando nós estamos trabalhando esse aspecto, nós vamos perceber que o aluno que é valorizado e que tem as ideias, suas expressões valorizadas, ele vai ser cada vez mais participativo, porque nós queremos isso. Entenda, queridos, que quanto mais o professor fala, menos ele ensina, porque o aluno ele não tem a capacidade de reter tudo que ouve. Ele grava muito mais aquilo que faz, aquilo que participa. Se o aluno conta um testemunho na classe, algo relacionado àquela lição, e o professor aproveita aquele testemunho para aplicar na vida dos alunos aquele conteúdo da lição, isso vai ser muito, muito mais enriquecedor do que se o professor simplesmente falasse. Se ele só trouxesse que nós, muitas vezes, professores, nós focamos muito no conteúdo. E às vezes nós estudamos, pegamos dicionários e tanta coisa para despejar conteúdo em cima do aluno. Mas entenda, a escola bíblica dominical ela tem uma característica muito importante, que o professor precisa entender. Ela não é um curso de curta duração. Escola bíblica dominical é uma escola para a vida toda. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto, daqui a um ano ou dois nós vamos tratar do mesmo assunto de novo, daqui a 6 meses nós vamos voltar em uma lição parecida com essa. Isso quer dizer o quê? Que cada lição não precisa esgotar tudo que tem aquele assunto. Tem professores que às vezes é isso, a lição de hoje é para falar sobre anjos, então vamos falar tudo que a Bíblia diz sobre hoje. Não, vamos ver qual é o foco dessa lição e trabalhar bem isso. Porque ao invés de a gente despejar todo o conteúdo bíblico de uma vez na mente do aluno, se a gente trouxer um conteúdo que alcance a mente e o coração do aluno, esse conteúdo vai ser interiorizado e não aquele outro que não falou a mente, mas não falou ao coração do aluno. Por isso que a coisa mais importante de uma aula não é o conteúdo, é a sua aplicação, que muitas vezes o professor esquece. O professor fala, diz tudo que tem na Bíblia, mas não aplica. Aí o aluno assistiu a aula sobre Davi, que lutou contra Golias, jogou uma pedra na cabeça dele. E aí ele sai com a impressão de que resolva seus problemas na pedra. Resolva seus problemas na pancada, porque é o que eu aprendi com Davi. Ele tinha um problema, arranjou uma pedra, jogou na cabeça do gigante e cortou a cabeça do gigante com a espada. Então, é isso, vamos resolver nossos problemas na pancada. Quando, na verdade, essa nem de longe é a lição que nós extraímos, mas só que isso não está muitas vezes no conteúdo. Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser aplicado, isso tem que ser vivenciado. O aluno vai aprender com Davi não a jogar pedra na cabeça de ninguém, mas a enfrentar os desafios que são maiores do que ele, confiado em Deus, que dará a estratégia certa para vencer, como deu a Golias, já que era uma batalha corporal, Deus deu
a Davi a estratégia para vencer Golias, que era muito maior do que ele, e usou aquela pedra. Assim também, a minha batalha do dia a dia é uma batalha que não é uma luta corporal. Então, Deus dará estratégias para que eu possa vencer essa minha batalha de forma que eu saia vencedor e que isso seja algo que redunde em honra, glória e louvor para Deus. Mas isso precisa ser trabalhado na vida dos alunos. O aluno precisa entender o que é a lição que ele pode extrair daquela lição, daquela aula, e aplicar na sua vida e saber como viver isso, porque o que nós queremos do conteúdo da lição não é que o aluno grave o conteúdo, é que ele aplique na sua vida. A aula não serve de nada se ela for apenas um conteúdo para ser decorado, para ser memorizado, porque o aluno aprendeu isso no domingo e na segunda-feira ele continua agindo do mesmo jeito que ele agia na semana anterior. Não houve mudança de vida, não houve transformação, não houve crescimento espiritual, porque às vezes nós focamos só no conteúdo e nós precisamos focar na aplicação. O que o meu aluno pode fazer, o que o meu aluno deve fazer na segunda-feira, a partir da aula que ele teve no domingo. E nós não vamos conseguir isso falando só a mente do aluno. Nós temos que falar à mente e ao coração. O aluno precisa interiorizar isso. Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 em diante, ele diz assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Aí ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus está falando para os pais. Pais, primeiro vocês precisam interiorizar essa palavra. Ela tem que sair da mente e descer para o coração. Vocês precisam amar isso e interiorizar para praticar. E diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando, deitando, levantando, andando pelo caminho. Ou seja, nós só vamos conseguir alcançar o coração dos nossos filhos se a palavra que nós ensinamos também estiver no nosso coração. Se falamos só para a mente deles, eles vão esquecer amanhã de tudo isso, isso não vai fazer mudança. Então, o que é uma aula afetiva? O que é um ensino com afetividade? É uma aula que alcança o coração do aluno, que não está focado no conteúdo. Às vezes o conteúdo não precisa ser tão extenso. A gente só precisa sair daquela aula com uma lição que possa ser praticada e com algo que o aluno possa fazer. Eu não preciso de 200 versículos numa aula de EBD, porque ninguém é capaz, não dá tempo nem de ler essa quantidade de versículos. Mas tem professores que às vezes parecem uma metralhadora, versículo, 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 um monte de versículo, e às vezes aquilo só serve para uma coisa, para mostrar que o professor sabe muito versículo. Mas e daí? Tem uma pessoa que pode saber toda a Bíblia decorada e foi para o inferno com a Bíblia decorada, porque a Bíblia estava só na mente e não desceu ao seu coração. Quando nós entendemos esse aspecto, aí nós vamos fazer uma aula muito mais interativa e focado no meu aluno, naquilo que é importante para ele, e pensando não somente no que ele deve decorar, mas principalmente naquilo que ele deve aprender para saber praticar, para interiorizar, para descer ao seu coração. E a aula que alcança o coração é a aula que é feita com amor de um coração para outro coração. Se o professor não sente no seu coração, ou seja, se aquela palavra que ele está ensinando não mexeu com ele, não saiu da sua mente para o coração, se ela não trouxe para o professor um despertamento, uma mudança de vida, também não fará no seu aluno. O aluno vai saber imitar o professor se ele perceber que o professor pratica aquilo que ele ensina. Se o professor não pratica o que ele ensina, ele não tem autoridade nenhuma para ensinar. Jesus disse aos fariseus, ou Jesus disse a respeito dos fariseus: na cadeira de Moisés eles estão assentados e vocês devem fazer tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar os ombros dos homens, mas eles nem com um dedo querem movê-lo. Ou seja, era aquela turma do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
E quando Jesus encerrou o Sermão da Montanha, a palavra de Mateus capítulo 7, no final do capítulo, diz assim, que o povo admirou-se do ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Por que Jesus ensinava com autoridade? Porque ele praticava aquilo que ele ensinava. Porque ele era alguém que as pessoas podiam ver nele o ensino que ele ensinava. Assim também precisa ser cada professor. O professor precisa que a palavra que ele ensina primeiro esteja no seu coração, para que do coração do professor ele alcance não só a mente, mas o coração do aluno. E aí, de coração para coração, haverá uma aula afetiva, uma aula que afeta, uma aula que alcança o aluno nas suas necessidades e características e que provê para esse aluno respostas para as suas questões, respostas para as indagações da vida, porque é isso que a Bíblia é. A Bíblia não é um compêndio de conteúdo que deve ser gravado. A Bíblia é uma carta de um pai amoroso que enviou uma mensagem para atender às necessidades e dar resposta às indagações dos seus filhos. Então, nós precisamos ter esse cuidado. É importante isso porque nós vamos fazer toda a diferença no aluno. Alguém lá na frente, esses dias, eu estava com algumas pessoas num restaurante e passou um jovem recém-casado que eh, eh, tinha, eh, tinha sido aluno meu anos anteriores, e ele parou, me cumprimentou e disse assim, pastor, hoje eu estou casado, hoje eu tenho minha esposa e eu estou procurando pôr em prática tudo aquilo que o senhor me ensinou. Eu quero lhe dizer que a sua vida é um exemplo para mim, impactou a minha vida e que eu estou procurando ser alguém que imita Jesus como o Senhor e aquilo me emocionou muito, porque é isso que é ensino, não é uma boca falando a um ouvido, é um coração falando a outro coração de pessoas que amam a Deus e a sua palavra e que geram no aluno o desejo de amar a Deus e a sua palavra. Se a minha aula não tiver esse envolvimento emocional, afetivo, ela não vai ter nenhum resultado. É só um conteúdo despejado que no domingo que vem o aluno não se lembra mais dele e nem haverá nenhuma mudança de vida e nem nenhuma transformação. Então, eu deixo aqui o meu recado para todos os professores e professoras que vão assistir essa aula. Alcance o coração do seu aluno. Procure conhecer o seu aluno e ponha o coração sobre os seus alunos, porque eles serão afetados por um coração que ama a Deus e vão aprender a amar a Deus. E aprendendo a amar a Deus, eles vão aprender também a praticar a palavra de Deus, e isso sim vai ser algo transformador para a vida dos nossos alunos. Deus abençoe a vocês, tenham todos uma boa noite, que Deus continue abençoando. Se alguém tiver alguma pergunta, queira participar, eu estou à disposição.